Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem nos outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e tudo o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, nós ouvimos na liturgia de hoje, na primeira leitura, Paulo nos fazer a seguinte afirmação que é muito importante para a nossa vida. Ele nos diz assim: irmãos, em Cristo nós recebemos a nossa parte, segundo o projeto daquele que conduz tudo conforme a decisão da sua vontade. Nós fomos predestinados a ser, para o louvor da sua glória, os que de antemão puseram a sua esperança em Cristo. Nós fomos predestinados. O que será que Paulo quis dizer com essa palavra? Qual o sentido dessa predestinação que Paulo está nos falando nessa leitura de hoje? Para entendermos o que ele quer dizer com predestinação, nós podemos pensar no sentido de herança. Nós recebemos por herança a graça de Deus. Em Cristo Jesus, seu Filho e Senhor nosso. Nós fomos agraciados por Deus. Recebemos esta herança e nos tornamos herdeiros da sua própria vida. Nesse sentido, nós todos recebemos a graça da salvação em Jesus. Mas permanece sempre a nossa liberdade. Por isso, essa predestinação, esta herança, não é uma imposição, é um dom que nos foi dado e que pede de nós uma resposta, uma adesão de fé, uma abertura. E que bonito quando a gente abre o coração para Deus, quando a gente permite a fé crescer em nós e nós aceitarmos essa graça, daí Deus pode vir e gerar vida nova e transformação em cada um de nós. E por falar nisso, Paulo fala também que nós fomos predestinados a ser para a glória de Deus. Qual é o sentido dessa glória de Deus? A glória de Deus é a manifestação da própria presença de Deus, do próprio ser de Deus. Quando a Sagrada Escritura fala da glória de Deus, por exemplo, quando o profeta Isaías teve aquela visão e que a glória de Deus encheu o templo, não é? Você lembra bem desta passagem do profeta Isaías? Quer dizer que a presença de Deus se fez ali, naquele lugar. A glória de Deus, a manifestação da glória de Deus. E olha que lindo o que Paulo fala. Cada um de nós foi predestinado a ser para a glória de Deus. Isto é, manifestar a glória de Deus. E como isso acontece, meu irmão e minha irmã? Pela santidade da nossa vida.
Quanto mais santos nós vamos nos tornando, quanto mais abertos a essa vontade de Deus, mais nós manifestamos, nós demonstramos essa glória de Deus que está em nós. A presença do próprio Deus habita o nosso coração. Já te convido, coloca a mão no teu coração e diga assim comigo: eu quero, Senhor, manifestar a tua glória neste mundo. E eu sei que a melhor maneira de fazer isso é vivendo em santidade. Dá-me a graça, Senhor, de ser santo. Amém. E essa é a grande verdade, irmãos e irmãs. O melhor louvor que a gente pode apresentar para Deus é a santidade da nossa vida. Inclusive, Jesus, no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 8, ele diz: nisto o meu Pai é glorificado, que deis muitos frutos e vos torneis meus discípulos. Quais frutos são esses? São os frutos da vida nova, os frutos da santidade. Quando nós louvamos a Deus e adoramos a Deus, nós gostamos de cantar cânticos de louvor, de adoração. Nós levantamos nossas mãos, soltamos a nossa voz em louvor, glorificando o nome do Senhor. Não é assim que a gente gosta muito de viver? Pois saiba você que o maior louvor é a santidade da nossa vida, da sua vida. Se esse cântico de louvor e adoração, se essas mãos erguidas e essa voz bem forte dizendo glória a Deus, Deus seja louvado, vier acompanhada de uma vida mais santa, aí esse louvor é perfeito para Deus. Esse é o convite que Deus quer fazer para nós e que Paulo nos ajuda a entender. Fomos agraciados com essa herança de sermos abençoados em Jesus, recebermos a graça da salvação, mesmo sem ter merecido, sem ter feito esforço algum. Foi um dom que foi recebido por nós e que Deus nos deu esse dom. No Evangelho de hoje, Jesus está ali e uma grande multidão se aglomera para ouvi-lo. Interessante que São Lucas nos fala que era tanta gente que uns pisavam nos pés uns dos outros, se aglomeravam para ouvir Jesus. E ali Jesus fala, primeiro para os discípulos, mas fala para aquele povo todo que está ouvindo: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Vivam autênticos, vivam a santidade autêntica. E depois Jesus dá palavras de encorajamento para eles. Não tenham medo daqueles que podem fazer mal para vocês, que podem até matar o corpo de vocês, mas não fazem nada além disso. Temei aquele que eu vou dizer. Temei aquele que pode, depois de tirar a vida, inclusive jogar no inferno. A esse eu vos digo que deveis temer. Por que será que Jesus está falando para eles não terem medo dos riscos e da perseguição? É justamente porque São Lucas escreve este evangelho para a comunidade que está vivendo a perseguição. Eles estão passando por perseguições por causa do nome de Jesus. E são ameaçados constantemente. Então São Lucas recorda no evangelho essa palavra que Jesus disse para os discípulos: não tenham medo deles, tenham medo ou temei aquele que pode, depois de tirar a vida, jogar no inferno. De quem Jesus está falando nesse momento? Do próprio Deus. O Senhor é o único que pode, que tem o poder de tirar a vida e inclusive de jogar no inferno. Mas olha que interessante o que Jesus fala logo em seguida. Jesus diz: não é verdade que vocês vendem 5 pardais por uma quantidade irrisória de dinheiro? 2 moedinhas vocês conseguem vender ou comprar 5 pássaros, 5 pardais? No entanto, meus irmãos, e Jesus fala ainda, meus amigos, no entanto, nenhum desses pardais é esquecido por Deus. Vós valeis mais do que muitos pardais. Até os fios de cabelo da vossa cabeça estão contados por Ele. Em outras palavras, o que Jesus quer dizer?
Aquele que teria o poder e tem o poder de matar e de lançar no inferno é um Deus de amor e de bondade, de misericórdia, em quem devemos confiar, em quem devemos entregar a nossa vida em suas mãos. Essa certeza desse amor e dessa bondade de Deus lança fora todo medo e todo temor. Se nós cultivamos em nós essa grande certeza de que nós, como fala Jesus no Evangelho, nós valemos mais do que muitos pardais, não tenhais medo. Não tem sentido mais ficar cheio de temores e de angústias, de inquietação. Eu não sei por que situações você passa ou está passando nesse momento. De repente é uma perseguição ou um momento sofrido e difícil da sua vida. Com essa palavra de Jesus, Ele quer recordar: suporta, enfrenta com coragem essa situação. Você vale muito mais do que muitos pardais. Fecha os olhos um minutinho diante dessa palavra. Demos ao Senhor nossa resposta de fé a isso que Ele fala a cada um de nós. Senhor, é verdade que muitas vezes passamos por tribulações e situações que nos dão medo, ameaças reais. Mas na Tua palavra hoje o Senhor nos ensina que não devemos temer. Devemos, muito pelo contrário, confiar nesse Deus de amor e de bondade que cuida de nós, que não se esquece sequer dos pássaros, que nem sempre são valorizados, Senhor. Dai-nos a graça de crer e confiar nessa verdade, de que somos filhos amados e queridos, e que o Senhor tem o controle de tudo, tem o controle da nossa vida. Renova-nos no dia de hoje, Senhor. Dai-nos a graça de ver esta fé, de viver esta fé, esta certeza de que somos cuidados por Ti e por isso não devemos temer. Muito obrigado, Senhor, por Tua palavra que nos fala no dia de hoje. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!